Salve galera, meu nome é Daniel e eu queria falar um pouco sobre a entrevista que o general e ministro Ramos da Secretaria do Governo deu ontem para a revista Veja. O Henri Bugalho e o Maurício Ricardo do Fala MR, eles falaram sobre isso ontem, mas eles deram ênfase à fala do ministro quando ele disse o exército não quer dar nenhum golpe militar, né? Mas a oposição também tem que parar de puxar a corda, né? Embora essa situação tenha sido meio infeliz, na minha opinião, né? Tal qual o Negão e tal qual a Loirinha, eu resolvi passar por debaixo da cordinha e observar falas ainda mais problemáticas dentro dessa entrevista. Então, se eu fosse você, eu não desgrudava a bunda da cadeira, porque vem chegando aí várias novidades. Vai, Charlie, puxa a vinheta! Enfim, né, antes de falar mais sobre o caso, eu queria falar um pouco sobre quem é o Luiz Eduardo Ramos, esse general que se tornou ministro da Segov, né, da Secretaria do Governo. Né? Bom, ele entrou pro exército em 1973, né? Ele se tornou capitão em 1985 e ele foi capitão da Brigada de Infantaria Paraquedista. Igualzinho ao nosso presidente, ele também participou, também era paraquedista, sacou? Né? E aí, mais tarde, ele foi se graduando dentro do exército, chegou a se tornar instrutor das agulhas negras, né? Que é aquele pessoal que faz as roupas, não é nada disso não, é uma academia lá pra cadetes, né? Pro pessoal se graduar mais no exército em patentes mais altas, né? E ele chegou a ser adido militar em Israel. Adido militar, para quem não sabe, é uma espécie de militar diplomata. Ele vai para algum outro país para manter relações diplomáticas com os militares locais, né? É um cargo até importante, mas o Ramos ele falou, não quero, e voltou pro Brasil. E aí quando ele voltou pro Brasil ele chegou aí em missões de assistência lá no Haiti, quando teve terremoto, né? A atuação do exército brasileiro no Haiti foi muito controversa, mas a gente fala disso em outra ocasião, né? E depois ele acabou se tornando até o general, né, da Brigada Paraquedista, mostrando que a real paixão dele sempre foi pular de paraquedas. E ele não fez diferente no governo Bolsonaro. Em 2019, ele entrou na Segov, na Secretaria do Governo, mesmo nunca tendo tido participações relevantes em cargo político nenhum, né? E é complicado, né? Porque a Segov, ela não é um órgão qualquer do governo, né? Ela foi criada em 2015 pela Dilma, né? E ela fundiu diversas pastas numa só, mas hoje, né, a principal função da Segov, na verdade, desde do Ministério da Presidência do Temer, a principal função da Segov é a articulação política. E aí você pega um cara que nunca atuou de forma relevante na política para ser, teoricamente, o principal articulador político do executivo. É meio estranho, né? O Bolsonaro e seus ministérios técnicos, né? Ele não me cansa de me surpreender. Então, galera, a fala que deixou tanto o MR quanto o Henry bolado aí foi a seguinte, eu vou ler pra vocês o que ele disse quando estava sendo entrevistado, tá? Para os militares, é ultrajante e ofensivo dizer que as Forças Armadas, em particular o Exército, vão dar golpe, que as Forças Armadas vão quebrar o regime democrático. O próprio presidente nunca pregou o golpe. Agora, o outro lado tem que entender também o seguinte, não estica a corda. Eu concordo com o Henry e com o MR que isso pode ter um tom assim de ameaça, né? Tipo, a gente não quer dar o golpe, mas também vocês baixam a bola aí, você entendeu? Não vem falar que a gente é isso, que a gente é aquilo, o que você não dizia, né? Tipo, então é assim, é uma forma de interpretar e pelo que a gente tem visto dentro do governo, como eles estão tentando fragilizar as instituições, é claro que pode ter essa interpretação, né? Essa interpretação de que
se a gente precisar dar um golpe, a gente vai dar. Pode ter essa leitura, sim, essa fala, mas talvez, né, talvez, eu não tô falando que é, tá? Eu tô falando que talvez o que o Ramos esteja querendo dizer aqui é que, assim, os ânimos estão muito exaltados, e a gente ficar falando que o Bolsonaro é igual ao Hitler, por exemplo, né, que a galera fala, que não é, né, porque se fosse ele já tinha tomado o país, graças a Deus que ele não é igual ao Hitler, né, mas os ânimos eles estão muito exaltados. Talvez o que o Ramos tenha querido dizer aqui seja, galera, vamos diminuir esse ritmo frenético que a gente tá lidando com as coisas. Talvez tenha sido isso, tá? Pode ser uma ameaça velada? Pode, mas também pode ser isso. Só que é assim, é isso que eu tô falando aqui, que houveram coisas mais problemáticas que foram ditas na entrevista dele, né? Por exemplo, quando ele fala sobre como ele tá articulando com o Centrão. Tá, o Centrão, pra quem não sabe, eu vou dar uma prévia rapidinha. O Centrão é o seguinte, existem políticos que têm ideologias, certo? Né? Eles entram pra política porque eles acreditam em determinados valores, em determinados princípios, e eles querem lutar por aquilo. Sejam princípios de esquerda ou sejam princípios de direita. Whatever, né? Só que existem políticos, né? Principalmente aqueles que são de família política, que eles não entram na política porque eles querem melhorar o país ou porque eles acreditam em determinados princípios ou valores. Existem políticos que entram na política simplesmente porque é lucrativo, porque é rentável e porque você pode fazer a boa, tá ligado? É isso, né? Tem muito político que é assim. São os políticos que a gente chama, dentro da Câmara dos Deputados, dentro do Legislativo, a gente chama esses políticos dos políticos de centrão. Porque eles podem votar pra esquerda, eles podem votar pra direita, eles vão votar pra quem pagar mais. E esses, senhores, é um dos principais problemas do Brasil, né? Esse centrão fisiológico, né? Essa gente que tá lá pra ganhar dinheiro ou cargo público em troca de voto, é um negócio que é muito nocivo pra política, né? O nosso país, os principais atos de corrupção, né, eles vêm desse miolo aí do governo, vocês entendem? Né? E o governo Bolsonaro, ele tá articulando com o Centrão por causa do medo de tomar um impeachment na cara, entendeu? Né? Então, porque o impeachment, como é que ele funciona? Ele é um processo, como vocês já devem ter cansado de ouvir, político e jurídico, né? E se por acaso o Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, ele mandar um impeachment para dentro, né? Para esse impeachment ser aprovado, ele precisa de 2/3 da Câmara dos Deputados, né? E assim, se eu compro um monte de deputado, né? É claro que eu não vou ter esse número pro impeachment ir para frente, certo? Tá? Só que aí, durante a entrevista, galera, eu tava gravando aqui, a câmera catapimba, caiu e aí eu tive que começar a gravar de novo, então talvez o enquadramento esteja diferente, né? Desculpa aí se for o caso, mas vamos que vamos, tá? Aí durante a entrevista, né, o repórter da Veja, ele fez a seguinte pergunta pro General Ramos, né? Na prática, né, como funcionam as indicações políticas? Porque é o que eu tava dizendo, né, eles querem comprar o Centrão pra não poder passar o impeachment nem a pau, né? Tanto, tipo, com cargo, principalmente com cargo, né? E aí ele respondeu o seguinte, o Ramos, né? Temos um quadro de quem vota e de quem não vota com o governo. É o que eu digo. Quer fazer parte do governo? Tem que fazer parte do governo, né? Hoje eu tenho esse controle. Sei exatamente o nível de fidelidade dos parlamentares. Ou você é governo ou não é. Antes um parlamentar vinha aqui sozinho e pleiteava um cargo. Eu via que ele votava com a gente, aí eu atendia, né? Mas quantos votos eu ganhava? Só um. Certo? Tá. Agora, a negociação é com os partidos. A fidelidade é a responsabilidade dos partidos. O senador Ciro Nogueira, né, que a gente já vai falar daqui a pouquinho sobre ele também, tá? Presidente do PP, que a gente também vai falar sobre o PP daqui a pouquinho, tem 60 votos. Por isso ele tem espaço no governo com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Ele assumiu o compromisso de ser do governo. Exige um nível de fidelidade de pelo menos 80%. Mano, o que o Ramos tá falando aqui? Antigamente, quando você articulava com o Centrão, você tinha que
articular de parlamentar com parlamentar, você entendeu? Né? Então era uma compra de centrão a varejo, né? Agora ele tá falando que ele quer comprar os partidos inteiros, né? Ele tá querendo comprar os partidos, comprar parlamentar por atacado. Gente, articulação política é uma coisa, tá? Você, tipo, negociar por voto e tal, é uma coisa. Agora, você comprar esses votos é outra, muito diferente. Isso se chama corrupção, tá? Então, o nosso excelentíssimo general Ramos está dizendo aqui é que ele está fazendo corrupção por atacado agora, né? E aí vocês reclamando do PT, né? Bom, enfim, né? Isso é uma prática normal, você entendeu? Na política, infelizmente, desde a da redemocratização, talvez até antes, né? Aconteceu no Fernando Henrique, aconteceu pra caralho no Lula, na Dilma, no Temer, então nem se fala, né? Mas essa prática de você corromper por atacado, né, é uma coisa que, meu, é muito errado, é muito errado. E o cara, ele tá falando isso pro Brasil. Ele falou isso numa entrevista pra Veja, você entendeu? Né? Ele não falou pro amiguinho dele, ele falou pro Brasil isso daí, você entendeu? E na Veja ainda, que é um dos últimos redutos que os bolsominions ainda leem, sabe? Né? Então é complicado. Agora, deixa eu falar um pouquinho sobre o PP, né? O PP é o partido do Paulo Maluf, né? Aquele lá, né, o Maluf rouba mais faz, ou que professora não ganha mal, professora é mal casada, né, que estupra mais não mata, rata na rua e tudo e tal, né, aquele figurão que todo mundo já conhece. Tá? O PP, além dele ter a infâmia de ser o partido do Paulo Maluf, ele também é o partido que mais teve gente envolvida durante a Lava Jato, né? É um partido de centrão por excelência, certo? Os caras, eles são... A ideologia do PT é esquerda, né? A ideologia da rede é sustentabilidade ambiental, né? A ideologia do PSDB é administração pública e a ideologia do PP é ser centrão fisiológico, tá ligado? Os caras não têm ideologia. Os caras, eles estão lá pra benefício próprio, né? É um partido que, na minha opinião, devia ser caçado, extinto e já era, tá ligado? Né? Porque tudo que vocês pensarem de corrupção tem nego do PP envolvido. Eu tô falando que todo mundo do PP é corrupto? Não tô falando isso, tá? E eu tô falando que o Ciro Nogueira, o presidente do partido atual, ele é corrupto? Também não tô falando isso, apesar de que sim, né? Porque o cara, ele tem uma pá de escândalo envolvido, né? Eu vou citar a listinha aqui das coisas absurdas que ele já fez, tá? Vou citar de 2014 pra cá, porque senão esse vídeo não vai acabar nunca, beleza? Tá? Ele foi acusado de receber 2 milhões de propina da construtora UTC em 2014. Em 2016 ele foi acusado de receber 5 milhões de propina de ninguém menos do que da Odebrecht, tá? Ele votou a favor do PEC do teto de gastos de 2016. Lembra aquela parada que eles iam limitar o gasto de saúde e educação por 20 anos? Esse cara foi a favor disso, né? Ele votou a favor da reforma trabalhista. Sabe aquela reforma trabalhista que afrouxava as leis de trabalho com situação análoga à escravidão? Então, esse cara foi a favor disso, tá? Vocês lembram da Aécio Neves, né? Que tinha um helicóptero de cocaína? Vocês lembram disso? Entre outras coisas, né? Ele teve o voto dele... o mandato dele foi votado para ser cassado, né? Ele votou contra a cassação da Aécio, tá? E além disso, ele atravessou um farol vermelho na Avenida das Nações lá em Brasília. Tá, esse último é mentira, mas todo o resto... Mas todo o resto é verdade. Né? Então é isso, né? O cara não apenas ele tá falando que tá comprando deputado por atacado, né? Como ele fala abertamente que ele tá fazendo isso com o PP, com o Ciro Nogueira, cara, que é um patife, velho, é um patife, é um criminoso, no melhor sentido Ciro Gomes, assim, de falar que o político criminoso é um bandido, cara, esse cara é um bandido, e o ministro da Segov, né, o general Ramos, ele tá falando abertamente que ele tá negociando com um bandido, entendeu? É foda. E aí, assim, né, a galera, tipo, fica toda pá desse negócio de
porque pode ter um golpe, que não sei o quê. Eu posso muito queimar minha língua falando isso aqui, tá, gente? Mas eu acho muito improvável, né? As instituições, elas estão fragilizadas. Mas não é a partir do governo Bolsonaro, isso já vem de antes. Isso já vem desde o impeachment da Dilma e sei lá, é isso, né? Mas não ao ponto, elas estão fragilizadas, mas não ao ponto do exército conseguir tomar o poder. E outra coisa, essa galera que tá no governo, eles são muito imbecil, cara. Olha isso, mano. Tá, eu vou dar uma entrevista por um dos maiores veículos midiáticos do país, falando que sim, eu tô articulando com bandido e que eu tô fazendo corrupção para atacado. Tá ligado, mano? Como assim, cara? Tipo, se eu tivesse fazendo isso, eu não ia falar isso pra Veja. Eu não ia falar isso na TV, tá ligado? Sabe, os caras são muito burros. É os ministérios técnicos do Bolsonaro. Mano, que técnico, cara? É tudo um bando de babaca, tá ligado? Ai, mano, é foda. Você entendeu? E eu acho que eles terem a cara de pau de falar isso abertamente é muito mais problemático do que uma frase de duplo sentido falando de, fechar a corda, você entendeu? Eu acho que isso é muito mais problemático. Isso é motivo pra, tipo, ir lá e pressionar esse cara falando, mano, que papo é esse? Como assim? Você tá falando mesmo que você tá comprando o legislativo? Que porra é essa? Tá? E aí teve uma outra coisa que eu achei complicado assim e não, né? Mas eu achei curiosa dentro dessa entrevista. Eu vou falar pra vocês agora. Outra coisa que eu achei bastante curiosa nessa entrevista, né? Foi um papo que o Ramos e o repórter da Veja tiveram a respeito do processo aí que estão julgando a chapa do Bolsonaro, né? Esse é um dos 8 processos que vão ter sobre o julgamento se a chapa tava dentro dos conformes lá pro TSE, pro Tribunal Superior Eleitoral, ou não, né? A chapa Bolsonaro-Mourão. Beleza? E aí, o que acontece? Durante esse papo aí, o Ramos ele falou o seguinte, eu vou ler aqui pra vocês. Também não é plausível achar que um julgamento casuístico pode tirar um presidente que foi eleito com 57 milhões de votos. Então, eu aposto que tem muita gente que não sabe o que é casuístico, inclusive eu. E aí eu fui ver no dicionário, né? Aí, Charlie, põe aí na tela o que é casuístico. Muito bem, senhores, como vocês podem ver aí na tela, casuístico é um adjetivo que significa relativo ao casuísmo ou à casuística. Vocês também não odeiam esse bagulho quando o dicionário vem com essas pegadinhas, tá ligado? Casuístico, relativo ao casuísmo. Filha da puta, vai te fuder. Aí você tem que ir lá e ver o que é o casuísmo. Charlie, põe aí na tela o que é casuísmo. Então vamos lá, casuísmo, né? Substantivo masculino. 1. Submissão total a ideias, sistemas de pensamento, doutrinas e princípios de toda espécie. 2. Que é o que ele tá querendo dizer na frase dele, né? Argumento ou medida fundamental em raciocínio enganador ou falso, né? Direito e moral e baseada muitas vezes em casos concretos e não em princípios fortemente estabelecidos. Bom, enfim, aí ele tá falando que o bagulho é casuístico. Ai, cara, todo dia a gente aprende uma palavra nova, né? É muito bom, tá? Aí o repórter da Veja, ele acho que ele também não sabia o que significava casuístico, porque a pergunta seguinte disso foi: o que seria um julgamento casuístico? Né? Aí o Ramos responde: um julgamento do Tribunal Superior Eleitoral que não seja justo. Dizem que havia... Bom, vocês viram? Não é o que significa a palavra. Eu acho que o Ramos também não sabe o que significa casuístico, cara. Né? Dizem que havia muitas provas na chapa da Dilma e Temer. Mesmo assim, os ministros consideraram que a chapa era legítima. Não estou questionando a decisão do TSE, mas querendo ou não, ela tem viés político. Ele tá falando aqui que o TSE tem viés político. O TSE não tem viés político, né? O STF, ele não tem viés político. Nesse caso, pelo menos, ele não tem. Por que eu digo isso? Eu digo isso porque existe toda uma base de argumentos para você pensar que houve ilegitimidades dentro do processo eleitoral na chapa Bolsonaro-Mourão, porque ela foi catapultada por fake news, e teve até uma CPI sobre fake news, entendeu? Né? Tipo, tá rolando ainda, né? A gente teve o caso lá do Alexandre de Moraes, da Sarah Winter, tem um vídeo, a gente fez um vídeo sobre a Sarah Winter, você deixa o card aí, Charlie, pra nós? Firmeza, mano. Então,
E aí é isso. E aí o cara querendo, tipo, também, num grande veículo midiático, desacreditar o Supremo, né? Sabe? Aí depois eles não querem que a gente puxe a cordinha, né, mano? É foda, tá ligado? Mas eu acho que. Talvez eu esteja sendo extremamente otimista, mas eu acho que é melhor a gente ter essa leitura, sabe? Talvez ele esteja falando, mano, vamos esfriar os ânimos um pouco? E eu acho legítimo, né? Porque, como vocês sabem, a nossa opinião aqui é que a compaixão é nossa aliada e o ódio é nosso inimigo. Se a gente tiver que lidar com qualquer problema, a gente vai lidar jogando pelas regras, certo? Porque a gente não é igual a eles. Firmeza, galera? Falou, valeu!